Oi galera, tudo bom? Bem-vindos no meu canal. Me chamo Yusra, sou francesa e moro no Brasil. Me perdi. Moro no Brasil. Na semana passada, se não me engano, eu assisti um vídeo com vocês, né? Eu reagi a um vídeo que era sobre os estados brasileiros que sumiram. E um desses estados era a Cisplatina. Eu fiquei muito curiosa, porque eu já sabia que o Uruguai fazia parte do Brasil e blá 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 blá, mas eu nunca realmente ouvi falar da história exata, etc, etc. Então, hoje é o dia de fazer tudo isso. Vamos reagir à Guerra da Cisplatina. O que aconteceu? Era por causa de quem? Não sei. Eu sei que é uma coisa que todo mundo sabe aqui no Brasil, uma coisa que vocês estudam bastante, mas eu não fiz meus estudos no Brasil, então eu nunca ouvi falar antes de mudar pra cá. Tô curiosa. Antes de começar o vídeo, por favor, se inscreve no meu canal, deixa um like, diga nos comentários alguns fatos adicionais se você tem sobre essa Guerra da Cisplatina e essa história aí, e por favor, me segue no Instagram, que é Simply Yusra. E sem esperar mais, vamos assistir tudo isso. O que foi a Guerra da Cisplatina? A Guerra da Cisplatina foi uma guerra que aconteceu de 1825 a 1828, entre o Império do Brasil e a Argentina, disputando o território da Cisplatina, atual Uruguai. E foi assim. Primeiro temos que entender o que era a Cisplatina. A Cisplatina foi fundada por Portugal, chamada de Colônia de Sacramento. Mas depois os espanhóis colonizaram o território e ali imporam seus costumes, sua língua e etc. Mas quando a coroa portuguesa veio para o Brasil, eles anexaram o território, formando assim a província da Cisplatina. Mas por quê? Para entendermos o porquê do Brasil anexar o atual Uruguai, precisamos entender o que estava acontecendo na Europa. Com a subida de um cara chamado Napoleão Bonaparte ao poder da França, ele dominou o território da Espanha, colocou o seu irmão como rei e proibiu todos os países de fazer comércio com a Inglaterra, o famoso bloqueio continental. Mas Portugal e a Inglaterra eram fortes aliados. Os portugueses não quiseram cortar as relações com a Inglaterra, a França invadiu Portugal, a corte se cagou de medo e fugiram para o Brasil. Com medo de uma invasão francesa pela colônia espanhola, o Brasil invadiu a região do Uruguai, colocando o nome de Província da Cisplatina. Tava tudo ok, até a Argentina começar a semear a discórdia. Eles começaram a falar que os uruguaios tinham que ser independentes, que eles não eram como os brasileiros, nem mesmo falavam a mesma língua. E eles disseram que ajudariam eles em caso de guerra. Mas a Argentina não estava falando isso por amor aos irmãos uruguaios, mas sim porque eles tinham interesses naquela região. Eles queriam se livrar dos brasileiros para depois anexar o Uruguai. Enfim, os argentinos juntaram alguns nacionalistas uruguaios e declararam a independência da região e incorporaram a região ao território argentino. O Brasil não ficou nada feliz com isso e declarou guerra à Argentina. Os brasileiros não estavam muito afim de uma guerra, por isso não ligaram muito. Eles sabiam que isso aumentaria os impostos, porque o país estava passando por uma crise econômica. Mas os dois países não estavam preparados para criar um exército. O exército que tinha invadido o Uruguai era português. Com a independência do Brasil, eles saíram de lá. Então o governo decidiu que o exército ia sair na marra mesmo. Enfim, mas a guerra já tinha começado e eles tinham que montar estratégias. Mas não eram as melhores. Os brasileiros, por exemplo, queriam impedir a guerra com sua marinha imperial, que era inglesa basicamente, mas isso não deu certo. Já os uruguaios que história, gente, fazer os barcos brasileiros encalharem o rio de águas rasas, mas enfim, nenhuma estratégia funcionou. O Brasil, um país ainda jovem e independente, tinha alguns problemas internos, como rebeliões e movimentos contra Pedro I. E meio que com razão, porque olhando pelo lado econômico, a Cisplatina não era uma terra boa para cana-de-açúcar e café. E depois da volta da coroa portuguesa para Portugal e a independência, o Brasil vivia uma grande crise econômica. Eles deviam 2 milhões de libras esterlinas a Portugal. E de onde eles tiraram o dinheiro? Da Inglaterra, é claro. Então o Brasil estava afundado em dívidas, e o que menos o povo queria era outra guerra. Bom, por mais que a guerra tenha sido muito importante, não houveram muitas batalhas. Os dois lados não estavam nada preparados militarmente, mas na maioria das batalhas que houveram, a Argentina e o Uruguai venceram. Mas essa guerra estava causando apenas perdas para os dois lados, então a Inglaterra resolveu se meter na coisa, mas como pacificadora. A Inglaterra e a França resolveram fazer os dois países, Brasil e Argentina,
assinarem um acordo que deixava claro que a antiga província da Cisplatina seria independente tanto do Brasil como da Argentina. Ninguém perdeu ou ganhou a guerra, e assim nasceu a República Oriental do Uruguai. Uma das principais consequências para o Brasil, gente, além dos altos impostos, foi o fato do imperador perder a popularidade do povo, que não achava importante uma guerra de altos custos. Isso foi não o principal, mas um dos motivos do porquê Dom Pedro I abdicou do trono, voltando para Portugal. E essa foi a Guerra da Cisplatina. Gente, esse vídeo foi super interessante. Eu já reagi a um vídeo dele há algum tempo atrás, acho no início do ano passado, uma coisa assim. Eu gostei muito dessa pequena conversa aí, escrita, mas tem muita coisa que eu não sabia, né? Nunca parei para pensar de como o Uruguai nasceu, honestamente. Nunca foi uma coisa que pensei. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com a Inglaterra. Eu me lembro que eu vi isso, mas eu achei muito interessante como... Tipo, era uma guerra, mas não era tanto uma guerra, né? Tipo, não era se matar, esse tipo de coisa, né? Se eu entendi correto. Era mais, tipo, falar... Somente eles não concordam com o território, mas ninguém invadiu ninguém. Eu acho que ninguém invadiu ninguém. Mas é muito interessante. Eu sei que o Brasil não fez muita guerra. Eu sei que ela é uma muito importante. É importante para 3 países, né? Para a Argentina, para o Brasil e para o Uruguai. Eu estou feliz que no final o Uruguai está independente, porque é o mais justo, honestamente. Eu não sei o que o Uruguai faria com o Brasil, porque nem falam o mesmo idioma. Não vejo por que devia ser com a Argentina. Então, sozinho não é tão ruim, não. Eu sei que os brasileiros, alguns, né, mas não gostam de Napoleão. Eu pessoalmente, eu realmente não ligo sobre ele, mas é verdade que por causa dele que os portugueses, né, o rei aí, foi pro Brasil. Acho também que o momento que aconteceu era um grande fator nessa guerra, que o Dom Pedro não era muito popular, aparentemente, não era muito popular nessa época. Aí, então, o pessoal não viu isso como uma guerra útil. E, em geral, se as pessoas não concordam com uma guerra, sua popularidade não vai subir, não. Então... isso aconteceu tanto que depois que ele foi embora, né, se não me engano. Mas eu gosto de aprender essa história do Brasil. Eu nunca... Tipo, eu não estudei a história do Brasil, né, na escola. Eu estudei umas coisas sobre o Brasil, mas não era a parte mais importante do nosso currículo escolar da história. A gente tinha suficiente coisa para aprender, né? Eu gosto de aprender isso com vocês nos vídeos do YouTube, porque sempre me traz umas informações e me ajuda a entender um pouco mais o país onde eu moro. Tá quente, gente. Que esse calor, né? Mas é muito interessante, eu gostei bastante desse vídeo. Como eu falei, né, eu amo esse tipo de vídeo aí. Eu acho que é tanto trabalho e tão bem feito que, sei lá, é muito agradável de aprender com isso. E claro que provavelmente foi muito simplificado, mas não tirar o fato que é muito interessante. Eu acho que ele colocou as informações mais importantes, então ainda melhor. A França e a Inglaterra sempre tiveram uma rivalidade, né? Sempre não se deram bem. Algumas pessoas falam que é por isso que os franceses não são bons com o inglês. Não posso dizer honestamente. Talvez começou assim. Mas eu acho muito, muito interessante essa briga entre os dois, é muito infantil. Acho que tudo para esse vídeo, gente. Era um vídeo muito curto e é bom às vezes de fazer coisas assim. Por favor, se inscreve no meu canal, deixa um like, diga nos comentários se tem mais informações que eu esqueci, que não teve nesse vídeo. E por favor, me segue no Instagram, que é Simpliusra. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!